Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia. Tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou tarólogo há 13 anos e há poucos meses eu criei o meu canal aqui na internet. Fiz uma pequena pausa por uma questão de necessidade realmente de descansar, tentar colocar um pouquinho as coisas em ordem, organizar a vida, mas agora na última semana eu já consegui voltar com bastante vídeo legal. Estou postando vídeos segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas. Então eu te convido, se você chegou até essa leitura, vem ficar aqui comigo. Vem fazer parte da família do Herdeiro da Magia e vamos descobrir juntos que mensagem Maria Padilha vai trazer para você aqui no vídeo de hoje. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, como sempre, enquanto eu vou dando os recadinhos do início do vídeo. Eu te convido, traz as tuas intenções, a tua intuição, olha bastante para a chama das velas, conversa com Maria Padilha e pede que ela fale com você, para que a mensagem aqui desse vídeo, ela não somente ressoe para a tua vida, mas também que tudo que for falado aqui possa acontecer para você. Gente, rapidamente falando, só queria pedir para vocês me seguir pelas redes sociais. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Por lá eu apareço quando dá tempo, posto uma foto minha para que vocês me conheçam. E assim que eu voltar a morar no Brasil, vai ter muito conteúdo para vocês. Eu vou mostrar, é claro, a minha sala de atendimento, vai ter muita coisa legal, vai ter rituais. Vou mostrar para vocês como que eu cuido de Maria Padilha, enfim, vai ter muita coisa legal. Então peço para vocês já vão me seguindo por lá, já vão fortalecendo minhas redes. E peço, é claro, fiquem muito atentos com golpes. Gente, algo muito importante de falar. Hoje em dia na internet tem muito golpe rolando por aí. Então se alguém entrar em contato com você, se oferecer leituras espirituais, trabalhos espirituais em meu nome, saibam 100% de certeza, não sou eu, não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para vocês, bloqueiem na hora, chama a polícia se for preciso, tá bom? E me avisem, é claro, para que eu possa avisar também os meus seguidores. Bom, vamos lá então. Padilha, eu me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, aguce o meu sexto sentido, que os meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem, e que a partir desse momento eu traga uma mensagem que ela toque o coração de quem chegou até aqui. Peço também proteção para que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder se chegar perto de mim. E ao povo cigano eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho então com o baralho cigano, onde a gente vai buscar confirmação ou uma mensagem nova que essa pessoa precisa ficar sabendo. Que assim seja e que assim será. Boa sorte a todos então. Gente, esqueça um pouquinho da família, dos amigos. Eu sei que a gente vive num mundo muito corrido, mas quem quer mensagens da espiritualidade não precisa de pressa, tá? Tem que ter calma para que a gente receba a mensagem e, como eu sempre falo, que ela possa ressoar na nossa vida. Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda e a gente descobre juntos a mensagem que a Padilha vem trazendo hoje. Chegamos com a carta do Diabo, já iniciando a leitura. Bem interessante. O 5 de Copas. A carta da Torre. Leitura intensa. Nós temos a carta da Justiça. Perdão, o Julgamento. O Julgamento. Nós temos o 6 de Copa, o 6 de Ouros. O Ás de Copas. A carta da Papisa. O 8 de Paus. A carta do 3 de Espadas. E finalizando aqui a primeira parte da leitura, nós temos o 2 de Espadas. Gente, que leitura forte. Que leitura intensa que a gente tem aqui, também eu posso falar isso. Como se alguém tivesse passado aqui pela tua vida e de alguma forma essa pessoa tivesse bagunçado. Como se aqui tivesse muitas mentiras, como se aqui tivesse muita ilusão. Alguém passou aqui e bagunçou, tá? Deixou aqui feridas profundas aqui no teu coração. Alguém passou e talvez agora, depois de tudo, te deixou muito confusa, muito confuso. Você tá aqui sentindo dores, você não tá conseguindo enxergar uma perspectiva melhor de futuro. E a Padilha trouxe você até aqui porque ela quer conversar contigo nessa leitura. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho,
Gente, como eu sempre falo pra vocês, eu gosto muito de vir carta por carta para que você saia daqui sem dúvida nenhuma, para que você entenda realmente a mensagem que a Padilha quer trazer para você no vídeo de hoje. Começando com a carta do Diabo, já logo de cara, que é uma carta que fala muitas vezes sobre apego, mas também ela fala muito sobre manipulação. Eu olhei para cá e eu vejo como se tivessem linhas ali, ó, porque na verdade é o que a carta tá mostrando. Sabe, como se essas linhas aqui de alguma forma te manipularam. E essas mesmas linhas da carta do Diabo, elas aqui na carta dos 2 de espadas que vem encerrando aqui a leitura, elas também aparecem, ó. Bem interessante aqui essa mensagem, ela vir dessa forma, né? Como se realmente tivesse muita manipulação, como se alguém tivesse passado pela tua vida e essa pessoa tivesse manipulado, essa pessoa tivesse criado muitas mentiras e de alguma forma muito controle sobre você também. É isso mesmo, essa pessoa que te controlou, essa pessoa, ela te manipulou, ela fez com que você fizesse as vontades dela. E quando parece que não serviu mais, posso falar isso aqui, ele te deixou, ela te deixou. Se você for homem, né, uma mulher, essa pessoa te deixou aqui com muitas feridas e feridas profundas. Por mais que você está tentando renascer, por mais que você está tentando seguir, por mais que você está tentando ser feliz, é como se nem na parte amorosa você conseguisse enxergar uma nova perspectiva. É como se emocionalmente você tivesse muito fechada, que esse Ás de Copas, que é uma carta que fala sobre emocional, as mãos dela aqui ó, estão assim, ó, como se estivessem fechando, como se emocionalmente, de alguma forma, você está muito fechada. Até porque tem a carta da Papisa aqui também, né? Fala muito sobre a gente olhar para dentro da gente mesmo, algo muito interno. Eu sinto muito porque é como se fosse uma energia de um manipulador, realmente, de um narcisista. De alguém que te usou, de alguém que até mesmo posso falar que para muitos de vocês aqui, essa pessoa cresceu na vida de alguma forma. Através de você, essa pessoa conseguiu alcançar outros lugares, conseguiu alcançar outras pessoas, conseguiu até mesmo crescer financeiramente. E é como se você quisesse saber, é como se para você não fosse justo tudo isso aqui que aconteceu e realmente não é justo. Realmente não foi justo. Mas agora a gente precisa te levantar. A Padilha me mostra que ela precisa te levantar, você está com uma energia muito melancólica. Muito melancólica, como se fosse uma perda muito grande. E de alguma forma até alguns de vocês aqui nessa leitura se sentindo culpados, como se talvez, por que eu não vi, o que eu deixei de ver, o que eu deixei de entender. O que eu deixei de perceber. Como que eu permiti que essa pessoa tivesse feito isso por tanto tempo? Mas não foi culpa sua, tá? De forma alguma que é culpa sua. Não se sinta frustrada de forma nenhuma, não se sinta frustrado. Não fique se lamentando. Por mais que esteja te doendo nesse momento, que a Padilha me mostra que você não se lamente pelas coisas que essa pessoa fez. Eu entendo que deve ser muito difícil se sentir usado. E muitas vezes até você busca aqui esses 6 de ouros, né? Muitas vezes você busca aqui entender se você não fez o suficiente. Mas muito pelo contrário, você fez até mais do que o suficiente, a Padilha me mostra aqui. Mas agora deixe que essa pessoa sofra as consequências, deixe que ela colha as consequências daquilo que ela plantou, daquilo que ela fez. Você tem que se libertar, você precisa seguir em frente. Você precisa se desamarrar. Que engraçado, eu vejo que uma energia aqui de uma consulente que realmente está sofrendo muito, que sofreu muito por conta de um amor. Porque por você foi verdadeiro, né? Você se entregou. Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Mas não fica se culpando aqui de você não ter percebido, porque você foi sincera. Até a Padilha traz aqui na minha mente que a palavra tudo isso que aconteceu porque você realmente foi sincera, você foi sincero nas tuas intenções. Você foi sincero no que você fez por essa pessoa. E por mais que agora para você talvez
algumas coisas estejam muito difíceis de lidar, as coisas elas vão caminhar, as coisas elas vão acontecer. Talvez para alguns de vocês pode ser que seja muito recente. Apesar de que eu sinto aqui uma energia também aqui nessa leitura, de que tem pessoas que estão carregando já essa dor por bastante tempo, tá? A carta da Torre, ela vem me mostrando a queda de alguém. Eu tenho a queda de um lado e tenho um renascimento aqui de outro, tá? Alguém que passou pela tua vida, alguém que manipulou, alguém que fez, alguém que te usou. Pode até parecer que essa pessoa agora tenha saído dando risadas, feliz. Mas se você vê essa pessoa feliz, com outra pessoa principalmente, até engraçado que essa semana, acho que foi ontem, eu vi uma frase em um dos vídeos que eu estava assistindo, aqueles vídeos que ficam rodando ali no Instagram, e até falava, se de repente você vê ele agora com outra pessoa e aparentar que está feliz, na verdade ele apenas está com a próxima vítima dele. É meio que isso. Mas não que esteja feliz. Porque essa pessoa, por enquanto, aqui eu não tô vendo remorso, tá? De forma nenhuma. Mas eu vejo aqui a queda. Essa carta aqui da Torre, ela me mostra a queda. Esse raio aqui, ó, que é o raio da justiça, eu até poderia falar isso. Esse raio aqui, ele é impiedoso. E muitas vezes, eu creio dessa forma, por exemplo. Muitas vezes falam que o raio ele cai num local, quando naquele local muitas vezes existe insatisfação espiritual. Então é como, tô usando isso aqui para vocês como uma analogia para que vocês entendam. Que muitas vezes esse raio aqui na vida dessa pessoa, ele vai cair na vida dessa pessoa, esse raio espiritual, como uma forma de insatisfação mesmo. Pelo caminho que essa pessoa está seguindo, pelas coisas que essa pessoa está fazendo. E se de alguma forma você sente que essa queda, essa ruptura, fez com que você também sofresse danos, saiba que são danos necessários. Porque talvez se não fosse rompido tão bruscamente, se essa pessoa não tivesse se afastado da tua vida da forma como foi, mesmo que trouxesse dores, talvez você ainda estaria preso a essa relação, talvez você ainda estaria presa ou preso a essa situação, sendo enganado, sendo enganada, sendo manipulado. Então aqui a Padilha mostra que por mais que doa a forma como essa separação ela foi, porque eu não vejo que é algo tranquilo, tá? Não vejo que é uma separação tranquila. Eu vejo que é um afastamento muito, muito frio. Um afastamento muito rápido, porque a Torre me mostra isso. Como se fosse realmente um desmoronamento, uma surpresa. E essa surpresa que ela foi necessária. Só pular aqui a propaganda da minha música, gente. Pronto. Então, realmente como se fosse até mesmo para muitos de vocês uma surpresa. Algo que tem acontecido de forma muito rápida, sabe? Foi muito necessário. Porque senão você continuaria presa ou preso. E aí seria aquela coisa, né? Você passaria mais tempo, mais anos, mais meses vivendo uma situação que já não te fazia mais bem. E por mais que esteja te doendo, o julgamento ele mostra que para você vai ser um renascimento. Os meses eles vão passar, o tempo ele vai passar, porque o tempo é o senhor de tudo. E quando o tempo passa, ele resolve, ele tira as dores, ele ameniza o sofrimento. E por mais que você não venha a esquecer tudo, mas você vai sim conseguir ser feliz. Para você é um despertar. E um despertar que vai trazer muitas respostas, tá? Pode ver, mostra que traz muitas respostas para você. Mas para essa pessoa é justiça divina. Da mesma forma que agora te traz o renascimento, para essa pessoa traz uma cobrança. E eu não estou desejando mal dessa pessoa, tá? Não é isso aqui que eu tô falando. E nem que você necessariamente precise desejar o mal de alguém. Porque eu sei que a gente quer tentar evoluir, a gente quer tentar seguir em frente. Mas eu sou muito da justiça divina, sim. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nesse papel da espiritualidade. E a gente merece, né? Se a gente planta o bem, se a gente faz o bem, se a gente tenta colher o bem, por que não? Assim como aqui, ó, falei pra você lá atrás, né? Você tentou olhar pra ver se você fez tudo que foi necessário. Você fez, sim.
Tanto que aqui o merecimento ele vem para você de forma positiva também. Ele vem até mesmo como forma de reparação para você de alguma forma, tá? A vida, ela quer ser generosa com você. Você tenta ser justa, você tenta ser honesta, você tenta fazer pelos outros, você tenta ajudar os outros. Então a espiritualidade, ela tá também de alguma forma querendo te retribuir o que há de positivo. Por mais que agora eu veja que você fechada ou fechado, talvez até tentando se relacionar com outras pessoas, alguns de vocês, mas não conseguindo se entregar emocionalmente. Você vai se abrir. E aqui me chamou a atenção que as mãos, né? As duas parece que estão na mesma posição, assim, do mesmo jeito, como se fosse realmente uma proteção espiritual também, trazendo aqui esse equilíbrio para tua vida, te protegendo emocionalmente dessa pessoa. Olha aqui que engraçado, né? Ele aqui te manipulando, né? Estendendo aqui a mão, muitas vezes, né? Te mostrando que, ó, eu estou com você, eu estou ao teu lado. Tá vendo aquele com a mão estendida? E a espiritualidade agora aqui te protegendo, para que se de repente essa pessoa tente se aproximar de você novamente, estendendo as mãos, ou tentando de alguma forma te mostrar proteção, ou tentando de alguma forma se chegar perto de você. Agora aqui a espiritualidade aqui, ó, te recompensando com 6 de ouros e te protegendo emocionalmente. Te protegendo aqui emocionalmente, você se sentindo até mesmo renovada de alguma forma. Para que você possa encontrar a tua cura, para que você possa encontrar a tua felicidade, para que você possa encontrar a tua paz. E realmente para você vai ser um recomeço, assim como o julgamento mostrou ali atrás, o Ás de Copas ele vem mostrando aqui também. Essa cura emocional que você está precisando. E eu falo emocional porque o 5 de Copas é uma carta muito emocional também. E quando vem aqui as duas cartas que finalizam, que essa primeira parte da leitura, que são cartas são cartas do naipe de espadas, essas cartas elas mostram muito também falando sobre inteligência emocional. A gente precisa de inteligência emocional para vencer as dores, para vencer os medos, para vencer as batalhas internas que às vezes a gente tem aqui dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. E aí tudo isso começa aqui com a papisa, já que na tua segunda parte da leitura, que vai vir te pedindo atitudes com o 8 de paus que vai vir chegar, mas primeiro de tudo que você consiga olhar para dentro de você. Que você talvez faça uma pausa, um silêncio, que ele é necessário. Que você passe a ouvir e a escutar muito mais a tua intuição. Olhei para cá, vi ela aqui com o olho fechado e essa lua me remeteu muito a algo místico. Então você realmente aqui dando ouvido à tua intuição, você sabendo quais são os novos passos que você precisa tomar, você observando muito melhor. Observa para você, sabe, não se deixe, não se permita novamente se envolver com outra pessoa, não se permita se envolver com alguém, ou não se permita que essa pessoa continue ou que ela queira voltar para a tua vida para fazer tudo novamente. Fecha os olhos, olha um pouquinho para você mesmo, olha um pouquinho para o teu coração. Busca a tua sabedoria, busca os mistérios que você tem dentro de você também, mistérios espirituais, tá, que eu tô falando. Para que você consiga se conectar espiritualmente. E pode ser com Deus, se você crê em Deus, pode ser com Orixá, pode ser com Exu e Pombagira, pode ser com a energia da natureza, pode ser com fadas, com gnomos, com aquilo que você crê, com aquilo que faz mais sentido para você. Mas busca internamente a resposta porque ela vai vir. Para que você consiga se fortalecer, para que você consiga entender os novos passos e também se permita sentir nesse momento, ela que está com os olhos fechados aqui, então se permita sentir nesse momento também essas dores que você está sentindo, porque de alguma forma elas vão ser o teu aprendizado. Às vezes a gente tenta evitar a dor, mas gente, a dor ela é um sentimento que ela é necessário pra gente também, sabe? Estar vivo é sentir dor, é sentir felicidade, é sentir luto, é sentir amor. Então se permita sentir isso que está acontecendo com você, para que você consiga realmente curar, porque eu tô vendo aqui que tem feridas muito fortes, e feridas abertas, tá? Aqui elas estão abertas ainda. Existem feridas abertas, mas às vezes a gente sentir realmente essa emoção, mesmo que não seja tão gostosa, faz com que a gente entenda e que a gente possa também permitir que cicatrize, sabe? E é uma questão de tempo realmente, tá? Só que não fica se cobrando, não fica
pensando o que você poderia ter feito, o que você deixou de fazer, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Busque tentar movimentar a tua vida também. Sabe, tem muita revelação ainda que pode acontecer para você. Entrega na mão da espiritualidade essa pessoa, para que ela seja cobrada, para que ela seja realmente, para que ela entenda o que ela fez. E você aqui, ó, busque atitudes, busque se levantar de alguma forma. Por mais que, como eu falei aqui na leitura, você sinta o que você tem que sentir, sabe? Digere o que você precisa digerir, mas também busca aqui, ó, busca atitude para que você consiga se movimentar. Saiba que foi a espiritualidade tirando alguém da tua vida, alguém que já não era mais necessário, alguém que já cumpriu o papel dela. Essa pessoa não aprendeu, certas coisas ela não aprendeu, infelizmente. Como eu falei, se você vê ela agora feliz aí com outra pessoa, infelizmente é mais uma vítima. Então busca você agora se desenrolar desse emaranhado de fios que sobraram aí, que ainda estão te prendendo, que ainda estão te segurando de alguma forma, para que você possa seguir em frente, para que você possa ir avante. Para que você possa realmente seguir novos caminhos. Existe dor? Existe. Existe indecisão? Existe dúvidas? Existe também. Deixa eu virar aqui para vocês. Existe também. Sinta, permita. Eu sei que tem muita mágoa. Eu sei que foi muito difícil, tem muita ferida aberta, mas a tua libertação ela vem também. Gente, eu mergulhei tanto aqui nessa leitura. É como se a gente tivesse realmente sentado frente a frente conversando, tá? Eu sinto dessa forma. Mas eu preciso também lembrar que eu tô gravando vídeo, eu preciso pedir o engajamento. Então eu peço pra vocês, gente, como eu esqueci lá no começo do vídeo, façam bastante comentários, deixem 5, 6 comentários aí, se essa leitura tá fazendo sentido pra você. Eu vou te pedir a palavra justiça divina, para que eu entenda que você chegou até essa parte da leitura. Mas se você quiser também compartilhar um pouco da tua história, até mesmo dar conselhos para ajudar outras pessoas, ou se você está me assistindo porque você gosta do meu conteúdo, a leitura de hoje não é para você, mas você ainda assim está aqui porque você gosta de me assistir, você gosta de me ouvir, deixa um conselho bacana, um conselho de acolhimento. Aqui, ó, nós temos alguém aqui nessa leitura, um cliente que está ressoando, que precisa do nosso acolhimento, tá? Então, se você já é da família Herdeiro da Magia e a leitura de hoje ela não está ressoando para você, não é para você, mas participa aqui comigo e deixa um acolhimento, porque você vai poder ajudar essa pessoa e também vai me ajudar com teus comentários. Infelizmente, quer dizer, felizmente eu adoro quando eu mergulho na leitura e deixo ela tomar conta aqui de mim emocionalmente também. Eu acho que as leituras elas ficam muito mais intensas, muito mais verdadeiras dessa forma, mas infelizmente eu preciso pedir os likes e comentários e hypes. E até lembrando vocês também mais uma vez, gente, os hypes do Brasil, de vocês, comentem o número do hype também para que eu fique sabendo, tá? Porque eu não tenho acesso à quantidade que eu recebo. E dessa forma vocês vão me ajudar também para que eu entenda. Bom, vamos lá então. Tem muitas decisões que você precisa tomar, tem muitas decisões importantes. É um impasse que você está vivendo de alguma forma. Eu até diria que aqui, nessas tuas decisões, não busque voltar para a tua dor, tá? Busque se curar dessa dor, busque decidir seguir em frente com muito mais clareza. Você precisa esclarecer. Tem muita clareza aqui que você ainda está precisando buscar. Você precisa se posicionar de alguma forma na tua vida. Até falo isso porque tem aqui esse 8 de paus. E você precisa se posicionar de alguma forma. Você precisa buscar virar uma chave dentro da tua mente. Você precisa buscar clareza. Você precisa conseguir ter atitudes para que você possa viver o novo, o extraordinário que a tua espiritualidade está querendo trazer. Lembra que eu te falei, se você vê ele aparentemente feliz com alguém, é mais uma vítima, tá? Não fica aí te culpando, não fica te cobrando. Ah, porque ele ou ela tá feliz e eu não estou. Não é bem assim, não é exatamente dessa forma, não. Busca agora você se curar, busca você agora conseguir olhar para você mesmo com muito mais clareza, com muito mais amor. Tira que esses fantasmas aqui, esses corvos aqui, que estão te atormentando de alguma forma, que estão tirando a paz do teu coração, que estão fazendo com que você talvez não consiga esquecer essa pessoa de alguma forma, vira e mexe vindo na tua mente, vira e mexe perturbando os teus pensamentos, sabe? Eu sinto que algo meio que assim, por mais que você tenta se desviar, por mais que você tenta se proteger, se blindar, essa pessoa de alguma forma ainda tá dentro da tua mente, te atormentando, te perturbando, vira e mexe vem um pensamento, sabe? Vira e mexe vem aqui que você tenta seguir em frente, você tenta, sabe?
tocar o barco, tocar a vida, mas ainda assim vem. Eu gosto muito de ensinar o ritual do vinagre aqui pra vocês, porque é algo simples, sabe? Eu não gosto de ficar ensinando ritual muito complexo, gente. Porque, infelizmente, eu não sei quem que assiste, né? Então, eu gosto sempre de ensinar coisas mais leves que funcionam. Coloca o nome dessa pessoa dentro de um potinho com vinagre, para que ela saia da tua mente, para que ela se afaste da tua vida, em paz, sabe? Sem guerra, sem confusão, sem transtorno. Simplesmente se afaste. E você possa ter paz, você possa viver. Eu entendo que para alguns de vocês, infelizmente, ainda precisa curar essas feridas aqui abertas, tá? Só não permita que ele continue te manipulando, não permita que essa pessoa continue entrando aqui dentro da tua mente e dentro do teu coração. Muitas vezes até parece um desespero, olhei ela aqui gritando aqui, ó. Muitas vezes até parece um desespero, até parece que essa dor, ela parece que o coração vai sair do peito. Para alguns de vocês aqui isso, tá? Mas infelizmente aqui é um grande manipulador, ele começou a leitura já desse jeito. E a Padilha já mostrando aqui que você realmente precisa se desvincular dessa pessoa, tá? Se desvincular dessa energia. Tem coisas muito melhores vindo aqui pra você. E lembra que a tua espiritualidade, ela tá te protegendo. Aqui, ó, emocionalmente. Talvez até mesmo te fechando emocionalmente, tá? Fazendo com que você se sinta mais fechada emocionalmente, mais fechado nesse momento. Saiba que é proteção espiritual. E aproveita que você está aqui, ó, sendo protegido, para você poder olhar para dentro de você com muito mais carinho, com muito mais sabedoria, com muito mais zelo, tá? Olha para dentro de você mesmo. Olha para dentro de você mesmo. Com muito mais carinho, com muito mais amor próprio, eu até poderia falar isso aqui. Dá atenção aqui para tua intuição. Dá atenção para os mistérios que você já tem dentro de você. Algumas de vocês, aqui, mulheres aqui principalmente, tá? Não que não sirva para homens essa leitura. Mas é que eu vejo mulheres aqui com poder de bruxas, tá? Bruxas realmente aqui. Mulheres no bom sentido, tá, gente, da palavra, tá? Eu sei que tem gente que às vezes acha essa palavra meio pesada, mas não, eu sou bruxo, tá? Eu me considero bruxo. Então, assim, mulheres que com poder feminino realmente muito intenso. Você tem esse seu lado místico muito intenso aqui, muito, muito dentro de você. De repente, agora tenta também encontrar ele e colocar para fora, para que você possa se renovar, renascer. Uma boa bruxa faz banhos de erva, toma banho de erva, defuma sua casa, cuida do seu lar, joga um sal grosso na porta. Sabe, busca rituais e ritualísticas que você possa fazer para se reconectar com esse teu mistério interno que existe. E quando eu falei mistério lá atrás, agora me veio aqui essa palavra bruxa, tá? De realmente você ser uma mulher aqui com poder magístico muito forte. Eu gosto dessa energia que eu sinto aqui, desse poder feminino que eu tô sentindo aqui, que você tem com você. Mas você precisa se resgatar. E muitas vezes mulheres com poderes assim, tão intensas, sentem também tudo com muita intensidade, tá? E aí pode ser por isso que você se afundou aqui tanto no que ele fez com você. Porque você realmente tem essa sensibilidade mais aguçada, tá? Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Aqui dessa leitura. Aqui com baralho cigano, o povo cigano peço também licença e permissão. Espero que vocês estejam gostando aqui dessa leitura, por mais que ela tá muito intensa. Que engraçado, tá uma leitura muito intensa, muito forte, de alguém que realmente foi manipulada. Mas como eu vejo que a espiritualidade ela vai cobrar, vai ter a justiça divina e tá te entregando também algo tão positivo, tão bom, eu sinto uma energia forte, uma energia quente, gostosa, de acolhimento, tá? É como se você realmente estivesse sendo acolhida. Deixa esse manipulador aqui na mão da espiritualidade, tá? Tu vai ter respostas, vai chegar pra você. Tu vai ver o que vai acontecer com ele. Mas você agora precisa ser acolhida, você precisa agora... Aqui, ó, é como se fosse colocar você dentro de um potinho e cuidar de você. E isso depende de você mesma, tá? Se coloque dentro de um potinho, cuide de você mesma. Conecte aí com a bruxa que tem dentro de você, com a energia poderosa, maravilhosa da natureza que tem dentro de você. Você é uma pessoa mística, você é uma pessoa bem espiritualizada, pelo que eu vejo aqui. Como sempre, corte em 2, escolha o montinho da esquerda. Uma energia lunar. Aqui a carta da torre, ó. Nessa fase aqui, nesse momento, você precisa olhar para dentro de você mesmo. Tá? Você precisa olhar para dentro de você mesmo. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção aqui. Olha para dentro de você mesmo para você poder se recuperar. E saiba que a torre, com a torre, né?
ela vem mostrando que foi necessário. Se as coisas não fossem como foram, se não tivessem acontecido como aconteceram, talvez você estaria ainda aqui, ó, presa dentro dessa manipulação, sem conseguir se soltar. Talvez você até enxergava ele como alguém bom, como alguém, sei lá, como uma pessoa não tão má, infelizmente, tá? Então aqui a espiritualidade precisou tirar essa venda aqui do teu olho, ó. Ele te manipulava porque você não via exatamente como que ele era. Então aqui agora a espiritualidade precisou mostrar, precisou fazer você ver na marra, eu até diria isso. E a torre precisou desmoronar, infelizmente, mas vai ser pro teu bem, ó, aqui ó, o final, a torre precisou desmoronar, gente. Ó aqui a cruz. Teve que ser assim, tá? A espiritualidade colocou um final. Você entenda que isso aqui foi um livramento para você. Ah, mas eu não consigo esquecer, herdeiro, mas eu queria que ele voltasse de alguma forma, eu queria que ele voltasse nos meus pés, que se rastejasse, enfim. Pra que você quer alguém que estava te manipulando? Pra que você quer que ele corra atrás de você? Qual que é o motivo? Espero que essa parte não sirva pra todos, tá? Porque qual que é o motivo de querer que uma pessoa corra atrás se essa pessoa que só estava te manipulando, só estava te usando? Quando não serviu mais, ele foi. Ele simplesmente saiu. Conheceu outra pessoa, foi, ou largou tudo e foi, simplesmente sem dar muita satisfação, sem dar muita explicação. Para que você quer que corra atrás? É o final aqui, a mudança. A cegonha traz aqui essa mudança. A cegonha vem mostrando aqui nessa leitura realmente que é mudança chegando, tá? Algo novo. Algo realmente novo. Uma fase de transição, de renovação. É isso mesmo. É como se você olhasse para esse ninho. Que engraçado que eu olhei para cá e me fez aqui como se fosse que, tipo assim, ele indo, te deixando, te abandonando, e como se você olhasse para esse ninho e de alguma forma parecesse que ele tá vazio, como se esse ninho tivesse ficado vazio. Mas se você olhar para dentro, aqui tem um filhotinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver na câmera, porque essa carta aqui ela é uma carta pontilhada, mas aqui ó, tem um filhotinho ali, ó, pra ver o biquinho laranjado dele. Como se você olhar agora com um pouquinho mais de atenção para dentro desse ninho, você vai ver que ele não ficou vazio não, tá? Esse ninho aqui ele não ficou vazio. Alguém tá indo, beleza, alguém tá indo, aqui tá levantando o voo, tá indo. Mas olha para dentro desse ninho. A primeira vez que eu olho para essa carta e tenho essa interpretação. Olha para dentro desse ninho aqui, ó, não tá vazio, tá? Não está vazio realmente. Tem sentimentos aí dentro, tem coisas que você pode resgatar, que você precisa resgatar, mas deixa que ele vá. Deixa que a espiritualidade tire. Laroie, Maria Padilha, gratidão por essa interpretação aqui que veio. Primeira vez que eu tive essa sensação olhando para essa carta. Muito bonito. Então, agora que a carta da montanha, algumas dificuldades, quando a gente precisa atravessar alguns obstáculos na nossa vida, e a carta da montanha ela aparece, significa que esses obstáculos, às vezes, eles são realmente difíceis. Pode ser que você esteja com dificuldade de ultrapassar essa pessoa, de esquecer essa pessoa, de deixar para lá, de deixar para trás, mas é necessário. E eu acho que depois dessa leitura que você consegue. A carta da montanha ela mostra que essa dificuldade realmente talvez de esquecer. Faça o ritual que eu te falei do vinagre, ou então escreve o nome dessa pessoa debaixo do teu pé esquerdo. Bate teu pé no chão 7 vezes falando que você vai tirar essa pessoa da tua mente, do teu coração, que você vai curar essas mágoas, que você vai se libertar de tudo isso. E depois você esfrega com cachaça, pega aquelas esponjas de lavar louça, sabe que é verde com amarela, joga a cachaça em cima do teu pé, esfrega bastante ali até tirar o nome dele e depois bate mais 7 vezes no chão, falando que você vai esquecer, que você vai tirar essa pessoa da tua vida e que você vai vencer esse obstáculo. Essa dificuldade aqui, ó. A carta da montanha realmente, quando ela aparece, mostra assim que é um... Aqui, ó, teve até traição, ó. Que mostra realmente que é algo muito difícil de esquecer, essa mágoa, tá? Toda essa mágoa, toda essa dor aqui, ó, que essa pessoa te causou, que essa cobra tenha te causado, realmente é muito difícil de esquecer, realmente muito, muito complicado, mas você vai conseguir. A espiritualidade te trouxe aqui para te mostrar que você está sendo acolhido, que você está sendo acolhida. Por mais que você tenha ficado numa situação difícil, não sei se de repente você teve que sair de casa, você está tendo que recomeçar sozinha, ou de uma maneira que não está sendo... que realmente tá tendo dificuldades, tá? Tá tendo dificuldades, mas você vai conseguir. A carta da cobra, muitas vezes, ela fala também sobre medo. De você vencer os teus medos, de você... sabe? Segue esse caminho. Segue o caminho. Deixa os teus medos pra lá.
Às vezes você fica pensando demais no que essa pessoa te fez, nas traições, sabe, nos enganos, mas infelizmente é um caráter manipulador, é um caráter traiçoeiro, é um caráter narcisista, até mesmo aqui falando. Então não fica se culpando porque não foi por erro seu, não foi por coisas que você fez ou deixou de fazer, tá? Não foi. E a espiritualidade, ela vai te recompensar. Aqui, ó. A espiritualidade, ela está cuidando de você e ela vai te recompensar. Acho essa leitura muito bonita, essa leitura muito forte. Uma leitura que conta uma história, mas ao mesmo tempo ela traz um acolhimento muito, muito lindo, te mostrando assim, ó, você não está sozinho, você não está sozinha. Gente, eu me sinto uma pessoa, tipo assim, muito acolhido espiritualmente também. Às vezes tem fases difíceis, momentos difíceis, como todos, mas eu creio que a espiritualidade cuida e me protege. Enfim, eu espero que você consiga sentir essa mesma energia de cuidado, de proteção, que você sinta que a espiritualidade ela está com você, assim como eu sinto que ela está comigo também. Tá bom? Eu acho que eu consegui falar tudo que eu precisava nessa leitura. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, venha acompanhar outros vídeos, muitos hypes, likes, comentários. E, gente, fica só mais um pouquinho pro meu recado final do vídeo. É muito importante que vocês engajem, porque senão o YouTube ele deixa os vídeos somente aqui na Alemanha, e dessa forma, gente, eu tenho muito pouco acesso. E eu acho que eu preciso que as mensagens elas cheguem cada vez mais pessoas, até para que o meu canal ele possa crescer, que eu possa trabalhar com esse canal. E dessa forma também eu vou poder voltar a morar no Brasil. E se você quer, além dos likes, hypes, comentários, claro, se você tem condição de me ajudar de alguma forma e você quer contribuir para o meu canal, tem um botão de membro aqui embaixo. Como eu fiz até uma pausa, parei de postar vídeo por 3 semanas, porque realmente eu precisei descansar, precisei me reorganizar. Eu acabei perdendo alguns membros também, infelizmente. Então, se você quer contribuir comigo com o meu canal, se você quer me ajudar, tem um botão de membros aqui embaixo. Ou se você não pode ser membro, vocês podem me ajudar através do Pix. Vai ser muito importante para mim também as doações. Tem o Pix, tem o Live Pix também aqui na descrição do vídeo, que você pode clicar ali e já te direciona diretamente para fazer uma doação. Lembrando que as doações aqui para o meu canal, elas vão ser muito importantes para que eu possa juntar dinheiro também, pagar material de construção, pagar os pedreiros para construir minha sala. E claro, eu tô aqui na Alemanha, eu tô juntando dinheiro também, tô trabalhando para isso, obviamente. Mas eu tenho muitas outras coisas para fazer lá em casa também. Então estou trabalhando aqui com o canal até para poder melhorar e conseguir rapidamente levantar essa grana, tá? Então se vocês quiserem, tem o botão aqui embaixo de membros, você pode se tornar membro. Na descrição do vídeo tem o Live Pix ou então através do Pix herdeirodamagia@gmail.com. Lembrando para vocês que é o valor que vocês sentirem no coração, pode ser o número 1, 3, 5, 7 reais, não tem problema. Eu sempre peço que sejam números ímpares, até para que eu é como se fosse um ritual nosso, tá? Então, se vocês quiserem fazer essas doações, lembrando vocês também que as pessoas que fazem doação pro meu canal, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha, e eu sempre faço minhas rezas, minhas orações todos os dias, e eu peço que Maria Padilha, ela abençoe todas as pessoas, assim como ela abençoa a minha vida, que ela possa abençoar todos que estão me abençoando, 7 vezes mais. Que na tua casa não falte alimento, não falte nada que você precisa, e que você possa prosperar também na tua vida, que você possa crescer não somente financeiramente, mas emocionalmente também, que você possa se curar. Então, se você quer me abençoar, o que eu posso fazer por você para retribuir nesse momento é fazer uma oração e pedir para você todos os dias, colocando teu nome aqui no caderno de Maria Padilha, para que você também seja abençoado por estar me abençoando, tá bom? Lembrando vocês que não é obrigatório, mas é uma forma de vocês contribuírem com o meu trabalho para que eu volte pro Brasil o quanto antes, tá bom? Gente, agradeço a todos. Por enquanto eu não tô podendo postar leituras diariamente no canal, como estava sendo antes, porque eu tô trabalhando, mas eu tenho certeza que assim que eu voltar a morar no Brasil vai ter leitura para vocês todos os dias aqui no meu canal, tá bom? Então um beijo no coração de todos. Lembrando para vocês, vídeo segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas. Um beijo para todos. Tchau, tchau.